Sejam muito bem-vindos. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Essa mensagem que nós vamos ministrar hoje e que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia e permanecesse com a sua Bíblia aberta. Essa mensagem, ela é uma mensagem em duas partes, haja vista a extensão dos versículos. E nós temos muito assunto a ser tratado nesta mensagem, por isso nós dividimos em duas partes. A primeira parte nós ministramos agora no último domingo, dia 21, na igreja. E nós vamos resumir aqui para vocês essa primeira parte. Não se esqueça, a segunda parte nós vamos ministrar na igreja no dia 28. Você está convidado, você está convidada também. É sempre uma bênção, é sempre motivo de muita alegria receber visitantes na igreja. E eu gostaria de falar com você hoje sobre o assunto sola gratia, ou seja, é o terceiro pilar que nós estamos tratando sobre a questão da reforma protestante do século XVI. Sola gratia é uma expressão em latim que significa somente a graça. E o nosso tema hoje é justamente esse, é Deus, pelo seu amor, manifesta a sua graça em Cristo. E eu gostaria de ler apenas os versículos 8 e 9 com você. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É o que diz a palavra do Senhor. A carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ou seja, os Efésios, nesse capítulo 2, nos versículos de 1 a 10, eu gostaria muito que você lesse aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde você esteja nesse momento. Eu gostaria que você lesse esses versículos. Inclusive você pode baixar também aplicativos da Bíblia, onde você possa ler onde você esteja. Você está sempre com o seu celular e isso é uma grande facilidade. E o texto que nós lemos é uma biografia espiritual. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, é uma biografia espiritual, ou seja, o estado atual que nos apresenta como eram os destinatários da carta que o apóstolo Paulo manda à igreja em Éfeso, antes deles conhecerem o Evangelho, antes deles conhecerem a Jesus Cristo ressuscitado. Assim como nós estamos hoje, repletos de informações, com várias Bíblias na mão, nós temos Bíblias de todas as formas, com várias versões. É muito importante saber que a salvação, ela foi planejada por Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e também na pessoa do Espírito Santo. Isso aconteceu na eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. A intenção da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso tem como objetivo esclarecer aos irmãos quem eles eram, como eles estavam e o que Deus fez em suas vidas e quem eles passaram a ser em Cristo Jesus. E se você prestar bem atenção, essa é a sua história. Esse é o seu testemunho. É assim que você evangeliza, contando a sua história. Pastor, eu não sei evangelizar. Você sabe sim, conta a sua história. Quem você era, como você estava, o que Deus fez na sua vida e quem você passou a ser em Cristo Jesus. É isso. E mais, para que vocês entendam melhor a proposta da mensagem, nós precisamos considerar, nós precisamos entender somente a graça. A graça de Deus, ela tem duas manifestações distintas, duas manifestações diferentes. Existe a graça comum, ou seja, a graça geral, que é a bênção de Deus experimentada por todas as pessoas neste mundo. Eu gostaria de que você ficasse sabendo, isso é uma afirmação, de que a bondade de Deus está em todos.
em todas as pessoas. E mais, a bondade de Deus se faz presente em toda a sua criação. A bondade de Deus é universal. Existe também a graça especial. Esta é a graça pela qual Deus perdoa pecados. Deus liberta o ser humano do poder do pecado, planta a fé no ser humano e o coloca em um processo de santificação para a glória de Deus. Ao contrário da graça comum, a graça geral, certo? Que é concedida a todos universalmente, a graça especial, ela é concedida somente às pessoas mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso a afirmação somente a graça, ela vem a apontar tão somente para a graça especial. E hoje nós vamos olhar para o nosso texto e analisar o propósito de Deus em realizar tão extraordinária, tão grande transformação na vida dos irmãos e das irmãs da igreja em Éfeso e também em nossas vidas. E o texto, ele é muito claro, observe bem no versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A grande verdade é que o pecado trabalha contra nós. A condição do ser humano sem Deus é desesperadora. O diagnóstico, o qual o apóstolo Paulo faz aqui, se refere ao homem caído, em uma sociedade caída, pois o pecado é uma enfermidade, e essa enfermidade contaminou, atingiu a todos. O homem está morto, o ser humano está morto. A causa da morte, as transgressões e os pecados. Paulo se refere aqui a uma morte espiritual. Uma pessoa morta espiritualmente, ela é incapaz de responder a estímulos espirituais. Então, uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem percepção para as coisas espirituais. Essa pessoa não tem gosto, essa pessoa não tem apetite, não tem vontade das coisas espirituais. E nós bem sabemos que morte é separação. Portanto, da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, e essa é a primeira morte, a morte espiritual separa o ser humano de Deus. Essa é a segunda morte, é essa segunda morte que nós precisamos cuidar. Então, em vida, nós temos que resolver as nossas vidas com Deus. E o texto segue, e os versículos 2 e 3 nos informam que o ser humano é desobediente. E o texto assim afirma: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o diabo, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, a carne, segundo a vontade e os desejos da carne. Para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essas três forças que levam o ser humano à desobediência, o mundo, o diabo e a carne, deixa eu explicar para você. O mundo aqui, nesse contexto ao qual o apóstolo Paulo informa, não é a natureza criada por Deus. O mundo aqui é o sistema. É o sistema que impõe, que pressiona, que faz exigências às pessoas para que elas vivam segundo um padrão pré-estabelecido pelo mundo. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a nos amoldar, ou seja, viver segundo os valores deste mundo. Esse é o mundo, o sistema. O diabo aqui, ele é também chamado, ele é também qualificado como o inimigo, o adversário. A Bíblia fala sobre o inimigo, o adversário, o ladrão, o violento, o destruidor. São sinônimos dessa referência, o diabo. Portanto, nós devemos vigiar e ficarmos alerta, pois o ofício, a missão do diabo é tão somente roubar, matar e destruir. É o que o Senhor Jesus Cristo afirmou lá em João capítulo 10, versículo 10. Nas palavras do Senhor Jesus Cristo, a orientação sobre o ofício do diabo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
E a carne não é o nosso corpo, mas é a nossa natureza caída com a qual nós nascemos. A carne, ela deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, levando-nos a desobedecer a Deus. E há um impulso em nosso interior em fazer o mal. O mal procede do interior do nosso próprio coração. Por isso que Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 7, versículo 11, vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom, vos dará coisas melhores ainda. Então Jesus nos qualificou como maus, é verdade. Além de mal, o ser humano também é depravado. O versículo 3, na segunda parte, nos informa isso. Ele diz assim, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o homem, o ser humano, ele está em um estado de depravação total, sem Deus. A sua mente é depravada. Ele está inserido no pecado. É como se fosse você observasse o porco na lama. Todas as suas áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida foram afetadas pelo pecado. A razão, a emoção, o intelecto, a vontade. E assim sendo, sem Cristo, o ser humano está condenado. É o que diz o versículo 3 na parte final. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O homem não convertido, o ser humano não convertido, por natureza é filho da ira. E pelas obras, ele é filho da desobediência. Então nós vimos que o pecado, ele trabalha contra nós, o pecado, ele labuta contra nós. O diabo, nosso inimigo, trabalha contra nós. É isso que nós precisávamos conversar hoje. Esse poder, essa influência do pecado sobre as nossas vidas. Portanto, sem Deus, nós estamos nas mãos do diabo. Isso é muito sério. O pecado contaminou toda a nossa essência. Na próxima semana nós vamos ver o que Deus já fez por nós em Cristo. Nós vamos ver a grande salvação de Deus. Nós vamos olhar para o sacrifício de Jesus, sua morte, sua ressurreição, e nós vamos perceber a partir de então que Deus trabalha por nós, que Deus trabalhou por nós em Cristo. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo. Cristo se apresenta em nosso lugar. Nós chamamos isso de justiça imputada. Ou seja, Deus cumpre a sua justiça em Cristo, o justo pelos injustos. E o Senhor Jesus Cristo acredita a nós essa justiça. Paulo nos apresenta aqui, e nós vamos ver isso a semana que vem, a riqueza da obra redentora de Deus, a riqueza da obra libertadora de Deus, que Ele realizou em Cristo Jesus a nosso favor. Eu gostaria de concluir com você informando que Deus sabe do nosso passado. Deus conhece o nosso presente, mas Ele tem algo maravilhoso para o nosso futuro. O ser humano, antes da sua conversão, antes de ser encontrado por Deus, antes de ser levado ao arrependimento, antes do Senhor plantar fé em nós, antes de aceitar Jesus, ele está morto espiritualmente. Ele está separado de Deus. E somente a graça de Deus perdoou os nossos pecados. Somente a graça de Deus libertou-nos do poder do pecado. Sempre em Cristo. Em Cristo nós temos a remissão de pecados. Por que sempre em Cristo? Porque Jesus é o caminho que leva a Deus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus
é quem nos proporciona vida. Somente em Cristo nós temos a remissão de pecados, o perdão de pecados. Somente em Cristo nós temos redenção, ou seja, libertação. Então a pergunta que nós precisamos fazer agora, e isso é muito pessoal, é aí com você, é comigo. A pergunta é: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus e servi-lo? A verdade é que em vida nós precisamos tomar uma decisão. E somente há duas respostas: sim ou não. E eu espero que você abra o seu coração neste momento. Eu espero que você aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A melhor oração que você pode fazer nesse momento é: Deus, me ajuda. Em nome de Jesus nós oramos. Glória a Deus. Graças a Deus por tão grande salvação em Cristo Jesus. Aleluia! E eu gostaria de impetrar a bênção sobre a sua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Um abraço, Deus os abençoe, se cuida.